Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Meu nome é Liliane, eu sou espírita e a proposta é trazer um estudo sério, mas não chato. Kardec traz as coisas de maneira muito pedagógica, ele vai construindo o conhecimento ao longo do seu raciocínio. Por isso que nós estamos começando no Livro dos Espíritos do início, a introdução. Esse é o terceiro vídeo do item 7, onde Kardec vai falar a respeito dos grandes sábios daquela época que descartavam a doutrina espírita, dizendo que era irrelevante, mentirosa, etc. e tal. E Kardec vai dizer: alto lá, vocês têm autoridade para opinarem no assunto o qual vocês dominam. A doutrina espírita é uma nova ciência, tem que ser vista e investigada sob um novo prisma. E aí vocês vão aprender essa nova ciência para poder criticar. Senão, não. Ninguém hoje vai pedir a opinião de um engenheiro naval que constrói navio para fazer um bolo de chocolate. Ele não é confeiteiro. Nem vai pedir um confeiteiro muito bom para fazer um navio. Cada um na sua área de conhecimento. É isso que Kardec vem nos trazer. Vamos à leitura. Quando as crenças espíritas se houverem divulgado, quando estiverem aceitas pelas massas, e a julgar pela rapidez com que se propagam, este tempo não está muito longe, dar-se-á com elas o que se tem dado com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Exemplo básico, quando foi dito que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, não, imagine, absurdo, tem que morrer. E hoje em dia ninguém discute mais esse fato, né? É isso que Kardec está falando. A ela chegarão individualmente pela força das coisas. Até então será intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais para os constranger a se ocuparem com uma coisa estranha, que não está nas suas atribuições nem no seu programa. Então, assim, não adianta a gente pegar a pessoa à unha e querer que ela estude a doutrina espírita, não é da área de conhecimento dela. Pode ser, por exemplo, como eu falei, um engenheiro naval fantástico, um gênio, mas isso não faz com que ele entenda a doutrina espírita melhor do que os outros. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Enquanto isso, os que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria, então não é estudar o espiritismo, né? Se pronunciam pela negativa e ridicularizam os que não pensam como eles, esquecem que assim sucedeu com a maior parte das grandes descobertas que honraram a humanidade. Não cabe uma pessoa, vamos usar o exemplo que eu falei, um engenheiro naval, falar assim: doutrina espírita é besteira, você acredita nisso? Quá. Ele é um bom engenheiro naval de espiritismo, ele não estuda, não se aprofunda, não sabe nada, então fica quieto que é melhor. Expõe-se a ver seus nomes, aumentando a lista dos ilustres proscritores, aqueles que proíbem, das ideias novas, inscritos ao lado dos membros da douta Assembleia que, em 1752, acolheu com imensa gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas. Franklin, papagaio empinando o raio, depois vocês dão um Google aí e procuram. E daquela outra que fez a França perder as vantagens da iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho impraticável. Então o carinha foi lá, desenvolveu o motor a vapor, não vai dar certo, perderam o bonde da história. E contudo, essas eram questões de sua alçada. Então era assim, se eles falando do que eles conheciam, da ciência deles,
eles falaram uma imensa bobagem, imagine falando do que eles não conhecem. Se, pois, essas assembleias que contavam em seu seio a elite dos sábios do mundo só tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que não compreendiam, ideias que, alguns anos mais tarde, deviam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais acolhimento? O que aconteceu? Eles deram fora em coisas que eles entendiam, só que a ideia era moderna demais para eles. Imagine eles falando sobre uma coisa que eles não entendem, que é a doutrina espírita. Esses erros de alguns homens de ciência, embora lamentáveis, não poderiam tirar-lhe os títulos que, noutros assuntos, conquistaram a nossa estima. Mas será preciso diploma oficial para se ter bom senso? É só a gente ver o que anda na internet que a gente vai ver que não, né? E não haverá fora das cátedras acadêmicas, senão tolos e imbecis? Preconceito, né? Que se dignem lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita, a fim de verem se entre eles só existem ignorantes e se o número imenso de homens de mérito que a têm abraçado permite relegá-la ao rol das crenças vulgares. Está dizendo assim, olha, presta atenção, isso naquela época, século XIX. Quem está se dedicando ao estudo da doutrina espírita, tem gente aqui com uma formação acadêmica muito boa. Não é Zé Ruela, não vem assim que não dá. O caráter, o saber desses homens merece que se diga, já que eles afirmam, deve pelo menos haver alguma coisa. Então, assim, se tem, né, como foi, por exemplo, Camille Flammarion, um astrônomo fantástico, contemporâneo de Kardec, se ele estava se dedicando a estudar a doutrina espírita, alguma coisa interessante tinha aí que merecia ser visto. Repetimos ainda que, se os fatos com que nos estamos ocupando se houvessem restringido ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência. Então, lembrem, começou com as mesas que giravam, batiam, subiam e desciam. Falou, se isso for sobe, desce, gira para lá ou para cá, é a física que vai estudar isso, mas não é só isso. Como, porém, se trata de uma manifestação fora do âmbito das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, porque não pode ser explicada por algarismos nem por uma força mecânica. Então, essa mesa que fica, sobe, desce para lá e para cá, física, beleza. Aí, pergunto para a mesa, quantos anos você tem? Ela, pá, bate certinho a minha idade. Opa, como é que essa mesa está respondendo? Então, já tira do âmbito da física, tem alguma coisa por trás disso. Quando surge um fato novo, que não tem relação com nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve fazer abstração de sua ciência. Então, deixa o que ele sabe de lado e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. Então, o que é que essa mesa responde? Quantos filhos eu tenho? A minha idade? Não é próprio da mesa fazer isso. Então, tira a física de campo e entra uma nova ciência. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Imagina isso, eu não erro nunca, né? Como que eu vou achar que eu sou o parâmetro de tudo? Não dá. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas se apoiam na própria razão, rejeitando, em virtude disso, tudo o que lhes parece impossível. Então eu ponho, né,
na cabeça uma coisa e acho que a minha razão diz que isso está certo, então está certo. Não é assim. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos apelaram a esse juiz para as rejeitar. Terra plana, terra girando, né? Terra fixa, num lugar fixo e o Sol girando em volta dela, a razão diz que é assim. Se a razão estava errada, porque não é assim. O que se chama razão não é, muitas vezes, senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível, coloca-se como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, aos que são suficientemente ponderados para duvidar do que não viram e que, julgando o futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha virado a última página de seu livro. Usando um ditado atual, você pode levar o cavalo até a água, mas não pode fazer ele ter sede. Então, se eu acho que eu sei tudo, que eu sou o parâmetro do universo, e se eu não aceito, então não existe, a gente não tem o que argumentar. Agora, se você está disposto a descobrir, leia o Livro dos Espíritos. Até o próximo vídeo.